Bom dia, amigos. Vamos continuar aqui a aula que nós estávamos dando sobre Nietzsche, sobre o crepúsculo dos ídolos. A minha ideia era ter conseguido acabar este tema na primeira parte que eu já dei, mas eu estava com uma dor de garganta e não consegui fazer isso. Mas agora eu terminarei aquela aula e na próxima aula passaremos à continuidade do tema. Então, o nosso cronograma ficou assim. Na primeira parte nós falamos da vontade de poder. Na segunda parte agora nós vamos falar sobre o niilismo. E na terceira parte, não sei se vai dar para falar tudo, eu acho que vai. Nós vamos falar sobre a razão e sobre a moral, certo? Basicamente esses temas aí, tá? Só para você se situar um pouquinho. Bom, o que nós vimos na primeira parte da aula? Nós comentamos um pouco o conceito de Nietzsche, aquele que ele chama de vontade de poder. É claro que eu quero dar a esse conceito uma expressão, uma conotação, na verdade uma abordagem deste conceito mais voltada para a ética. Embora este conceito tenha um viés, sobretudo, cosmológico. Quer dizer, o mundo é assim. A vontade de poder é mundo. Mas deixando isso de lado, deixa eu tentar fazer um apanhado geral do que foi a primeira aula, para que a gente possa dar sequência. Até porque eu tenho a impressão que no final da primeira aula eu falei que eu ia contar para vocês quem foi o maior palhaço da história da humanidade. Eu já sei, vocês vão descobrir hoje. Mas antes de chegar lá, eu gostaria mesmo de fazer este fechamento. Vamos lá. Como eu disse na última aula, a vontade de poder é a essência do mundo e, portanto, dos homens. E por que eu digo portanto dos homens? É porque os homens também são mundo. Você vai dizer assim: nossa, mas que afirmação bombástica, hein? Não. É porque ao longo da história da filosofia, os filósofos, sobretudo antes de Nietzsche, os chamados sábios, insistiram em ver o homem como algo diferente do mundo, como uma espécie de exceção ao mundo. Um homem à margem da realidade. Os assim chamados sábios, ao longo da história da filosofia, insistiram em enxergar um homem que não era propriamente um produto do mundo real. Do mundo. Então aqui, eu gostaria de comentar esta ideia. Nietzsche afirma que o homem é uma parte do mundo. E Nietzsche afirma
que não há nada no homem que escape ao mundo. E quando eu digo isto, Nietzsche está debatendo sobretudo com os modernos. Então agora vamos explicar toda esta história do ponto de vista dos modernos. E vocês vão notar que é uma história familiar para todos nós. Funciona assim. Vocês já devem ter ouvido esse papo. Existe um mundo. O mundo dos sentidos. É o nosso mundo. É o mundo. Neste mundo, dizem os modernos, Kant, Rousseau e companhia limitada. Neste mundo, existem dois tipos de seres. Existem os animais e existe o homem. Vocês aprenderam na escola. Qual é a diferença do homem e dos animais? Qual é a sua diferença? Qual é a diferença entre você e o seu cachorro? Aí você, como bom aluno, diz: o meu cachorro é um ser irracional e eu sou um ser racional. Ora, amigos, o que significa propriamente a afirmação de que o homem é um ser racional? Significa simplesmente isso aqui, ó. Um cachorro, ele tem instintos, não tem? Ele tem desejos, não tem? O que acontece com um cachorro quando ele recebe um estímulo externo que lhe desperta um desejo ou um instinto? Ele cumpre os seus instintos. Ele realiza os seus desejos. Ele é interesseiro. Ele faz o que lhe interessa. Ele faz o que os seus desejos mandam. Um cachorro é absolutamente obediente aos seus instintos, aos seus desejos. Em suma, ao seu corpo. Porque desejo e instinto é coisa de corpo, é coisa de vida. É coisa de mundo real. Mas aí, qual que é o pulo do gato que os modernos dão? É assim. O homem também tem instintos, como o cachorro, como o gato. Mas o homem tem um negócio que se chama razão. A razão é a capacidade que o homem tem de julgar os seus instintos, escolher segui-los ou não, e, portanto, deliberar, decidir a vida livremente. Podendo, inclusive, e se necessário, desrespeitar os seus instintos. Isso é a razão. A razão é a faculdade, a capacidade que o ser humano tem de decidir, se preciso, contra os desejos. Então, não sei se você percebeu,
tudo no mundo é necessário. E ser necessário significa tudo no mundo segue a rigor os seus desejos. É determinado pelos seus desejos. Tudo no mundo é determinado pelos seus desejos. Menos o homem. O homem é contingente. É incerto. O homem tem um aspecto que o distingue do mundo, que o tira do mundo, que é a razão. Você tem um mundo real, e no mundo real o que você tem? Determinações. Instintos, desejos em luta e determinando ações. Mas aí você tem um homem que, apesar de todo o resto da natureza ser de um jeito, se autonomeou livre, racional, desinteressado. E agora este homem tem o poder, porque tem razão, de escapar do mundo, olhar o mundo de cima, e o mundo significa, inclusive, o seu corpo, olhar o seu corpo, entre aspas, de cima, ver quais desejos ele está sentindo e escolher qual ele deve respeitar e qual ele não deve respeitar. Essa é a ideia básica que o homem moderno, Rousseau, Kant, esse pessoal tinha do mundo. Era a ideia básica, é essa. Então, quando Nietzsche diz que o homem está no mundo e que nada do homem escapa ao mundo, o que Nietzsche está dizendo é que o homem é tão determinado quanto os outros animais pelos seus instintos. É que o homem é tão guiado, coagido, para usar uma palavra, pelos seus desejos. O que Nietzsche está dizendo é que o homem é desejos. E esses desejos determinam as ações humanas. E a razão? Responde Nietzsche. A razão serve para justificar, ou seja, inventar uma história para me convencer de que o desejo que eu estou seguindo é o correto. Não sei se você percebeu, Nietzsche acabou de inverter a coisa. Quer dizer, antes você tinha uma razão que julgava os desejos. Em Nietzsche você tem uma razão que serve para... Ela é como um assessor de imprensa, né? É como é como que diz aquele cara? Puta que pariu. Um assessor político, né? Aquele cara que fica cuidando da comunicação dos presidentes, etc. A razão é como um justificador das ações do corpo. Não há nada na razão que transcenda o corpo, que faça o homem sair do corpo para julgar os seus instintos. Então vamos fazer assim? Vamos imaginar uma situação bem comum aqui? E vamos pensar nela dos dois modos, do modo moderno e do modo nietzschiano. Vamos lá. A situação é a seguinte. Vamos imaginar que eu ou você, qualquer um de nós,
estejamos andando na rua com o nosso namorado, nossa namorada. Aí imagine, você está andando na rua com o seu companheiro, imagine que passa uma mulher ou um homem que te apetece na tua frente. Imediatamente, e não adianta mentir, porque isso aqui é aula de filosofia, não é aula de autoajuda. Imediatamente surge um instinto no seu corpo. Surge um desejo. Que eu vou chamar de desejo sexual. Para ser mais simples, um desejo sexual. Passa um cara ou uma mulher que te desperta, que te desperta suas pulsões, vai. Vocês já entenderam, né? Mas você tá com a tua mulher e com o teu marido aqui, teu namorado aqui, você tá do lado, ele tá do lado. O que você faz? Aí você decide. Você nem olha pro cara que passou na tua frente. Você nem olha, nem conversa, finge que não existe para não irritar o teu namorado ou tua namorada. Vamos analisar essa história do ponto de vista moderno? Que saco. Vamos analisar essa história do ponto de vista moderno e depois do ponto de vista kantiano. Aí você vai, conta essa história para Rousseau. E Rousseau vai te falar assim: sabe o que aconteceu? Você, homem, ser humano, você tem instintos. No caso, o instinto sexo, o instinto do sexo, o instinto sexual. Só que você também tem uma razão. E essa razão tem princípios universais. Então o que você fez, ser humano? Você pegou aquela situação em que você estava envolvido, julgou com a sua razão e chegou à conclusão, à decisão, de que não era bom sacanear o cara que estava do teu lado. O teu marido, tua esposa, tua namorada, namorado. Então, embora você tivesse desejos do corpo, com a sua razão, você tomou uma decisão e desrespeitou esse desejo do corpo. Em nome do respeito ao teu namorado, certo? Isso é Rousseau. Isso é modernos. Ora, como é que Nietzsche responde a essa situação? Nietzsche vai virar para você e vai falar assim: sabe o que é? Você é os seus desejos. Você é os seus desejos do corpo. Você não é racional. Você não tem princípios racionais universais. Você não tem uma instância suprema, racional, para definir a vida e julgar a vida de cima e julgar o corpo de cima. Então sabe o que aconteceu nessa situação? Você sentiu um desejo, sexo. Aí você olhou para o lado, tava o teu namorado ou tua namorada com uma puta cara fechada. E aí você ficou com tanto cagaço que você resolveu nem olhar para o outro cara ou para outra mulher, com medo dele fazer um puta de um barraco ali e mandar você pastar. Então que me desculpe, Rousseau, dirá Nietzsche.
Não é que você tem um desejo do corpo e você o contrapõe à razão que delibera contra ele. Não é isso. É que você tem um desejo do corpo que é o sexo. E você tem um outro desejo do corpo que é o medo. Neste caso específico, você colocou o medo e o sexo na balança. O medo era mais forte que o sexo. E, portanto, você seguiu o caminho do medo. E depois, alguma capacidade racional corporal que existe em você inventou uma história para justificar a sua decisão. E aí você saiu por aí falando que você respeita a tua mulher. Mas respeita a tua mulher? Porra nenhuma, isso não tem nada a ver. Simplesmente foi uma luta de desejos. O desejo mais forte venceu o desejo menos forte. Assim é a vida. Assim é a vida. E quando o sexo é maior do que o medo? Aí você vai e faz. Quer dizer, se a tua mulher não estivesse ali, ou o teu marido não estivesse ali, digamos que o medo ficaria menor. Então a chance de você traí-lo é maior. É assim que funciona. Então Nietzsche está contando que o homem está no mundo. E o que o homem é um ser desejante. Só que ele não tem um desejo. Preste atenção. O homem é a expressão, não é o palco, ele é a expressão de uma luta de desejos aleatória e caótica. Esta luta determina as tuas ações, ou seja, o homem não é livre para agir. E a razão? A razão fica no meio dessa luta, criando historinhas para te convencer que os desejos que você está realizando, ou seja, os mais fortes, os que venceram a luta interna, é o que esses desejos são os melhores. E é assim. Então o cara que trai vai encontrar uma justificativa racional para trair. E o cara que não trai vai encontrar uma justificativa racional para não trair. E o que importa? O que importa é os desejos que cada um teve. E que são mais fortes, menos fortes, apontam em diversas direções. E assim é. E assim é. Certo? Certinho? Vamos ver aqui, vamos ver. Bom. Então, gente, esse ponto eu acho que agora ficou suficientemente claro. O homem está no mundo e não há nada no mundo que o faça. Não há nada no homem que o faça diferente do resto do mundo e da natureza. Essa é a coisa chocante. Procura analisar o seu cotidiano e ver se não é verdade. E qual é o instinto mais básico e essencial do homem? É a vontade de poder. É a vontade de expandir-se indefinidamente, de dominar, de conquistar o outro. Então vocês lembram que na aula passada nós dissemos que a vontade de poder pode ser afirmativa ou negativa. Bom, antes de entrar nesse aspecto, deixa eu falar uma coisa. Ainda voltando àquela história do homem no mundo, dos desejos, etc. O homem é uma expressão de desejos, instintos em luta, certo? Então veja o seguinte.
Veja o seguinte. Você me pergunta assim, mas por que professor, por que eu não tenho consciência desses desejos? Por que eu não vejo todos esses desejos em luta? Por que eu não percebo esses desejos? A resposta é muito simples, amigo. É porque a sua consciência, o que passa na tua cabeça, a sua consciência, ela é um pedaço bem menor do que o que você realmente é. Agora ficou foda, hein? A sua consciência é um pedaço bem pequeno do que o que você realmente é. A maior parte do que você é não passa pela sua consciência. A sua consciência é como uma lanterna dentro de um porão escuro. Uma hora você ilumina uma parte, outra hora você ilumina outra, outra hora você ilumina outra. Então você não vê o quadro todo. E por não ter consciência do quadro todo, você acha que existe alguma parte de liberdade no teu agir. O que é uma grande mentira. Você é completamente determinado pelo seu meio. Digamos, o que você pensa que é apenas uma pequena fração do que o que você realmente é. Esta fração do que você realmente é e que você não pensa que é, ou seja, a parte de você que não passa pela sua consciência, chama-se inconsciente. O que é o inconsciente? É a maior parte de você. Tudo aquilo que te afeta no mundo e que você não se lembra. Quer dizer, não passa pela sua consciência, mas não deixa de ter efeito. Não deixa de ter efeito. Certo? Mas eu não vou explorar muito isso agora. Vamos lá. Vamos seguir a tocar o barco. Na última aula, vocês lembram que eu dividi a vontade de poder em vontade de poder afirmativa e negativa. Vocês se lembram que a vontade de poder afirmativa, ela era aquela que afirmava a sua individualidade no mundo. Afirmava a sua particularidade neste mundo múltiplo e transformador, imutável, que é o que existe. Nesse mundo diverso, múltiplo dos sentidos. A vontade de poder afirmativa é aquela que não depende de mais ninguém para se definir. É aquela que age para dominar o resto da realidade e age afirmativamente, ativamente nesse sentido. Ela vai lá, ela quer alguma coisa, ela vai lá e conquista aquilo que ela quer. Esse é o forte. Esta vontade de poder afirmativa é típica do forte, do senhor, do nobre. Quando Nietzsche usa a palavra senhor, escravo, nobre, plebeu, ele não está se referindo a categorias socioeconômicas. Ele está falando de um estado corporal. O estado corporal do forte é o estado de alguém que se afirma e que afirma o seu poder e que vai lá e conquista. Esse é o forte.
A vontade de poder negativa é aquela que busca dominar a realidade, mas não se afirmando, e sim negando as outras forças que querem se afirmar. É aquela que ela não quer estar no mundo para se afirmar, para se criar, para se expressar, para ser, porque essa é a natureza da vontade de poder, para ser ela mesma. Não. A vontade de poder negativa, ela se satisfaz negando o direito do outro de ser. É por essência negadora. Ela é típica do fraco. Por quê? Porque é o fraco quem precisa negar a força do forte para sobreviver. Tá? Este fraco em Nietzsche também é chamado de escravo. Também é chamado de plebeu, de povo, de feio. É sempre assim. O fraco precisa do forte para se definir. Por quê? Porque ele se define negativamente. Ele se define assim: eu não sou ele. Os fortes se definem assim: eu sou foda, eu sou bom, eu sou belo, eu sou talentoso. E o fraco se define assim: você não é belo, você não é forte, você não é isso, você não é aquilo, portanto eu sou o contrário de você. Então eu deixei muito claro que no mundo existem dois tipos de gente. Aquelas que vivem para fazer acontecer, aquelas que vivem para impor a sua forma no mundo, aquelas que vivem para afirmar o seu individual no mundo, para conquistar o mundo e transformar o mundo em outras partes dela. E existem pessoas que, por não terem força para se afirmar, ficam negando o direito dos outros se afirmarem, como uma espécie de artifício para frear a vontade do forte. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma festa. Imagine uma festa assim com 10 homens e 10 mulheres. Agora imagine que um desses homens seja o Brad Pitt. Imaginou? Brad Pitt. Quem que é o Brad Pitt aí? É o forte. É um dos 10 homens. É o forte. Por que é o forte? Numa festa, Brad Pitt, bonitão, famoso, rico, badalado. Não preciso falar mais nada. 10 homens, 10 mulheres. Um dos homens é o Brad Pitt, é o forte. Você imagina o seguinte: se a festa for livre, o que vai acontecer na festa? Vamos ver se você adivinha. Começaram a dançar lá, as 20 pessoas juntas. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Brad Pitt vai pegar geral. O Brad Pitt vai ficar com 5, 6, 7 mulheres, quantas ele quiser. Por quê? Porque ele é o forte.
Ele vai afirmar sua vontade de poder. Eu sou ser humano, o ser humano quer poder indefinidamente, então eu quero dar vazão aos meus instintos. E o meu instinto me determina. Fique com uma mulher, fique com duas, fique com três, fique com quatro, fique com quantas você conseguir. E assim ele faz. E ele leva 7 mulheres, 8 mulheres para casa. Os outros 9 homens são obrigados a ficar competindo pelas migalhas. Agora eu te pergunto, o que você acha? O que você acha que aqueles 9 homens vão falar para o Brad Pitt? Vocês acham que eles vão procurar se afirmar também? Ou vocês acham que o que eles vão tentar fazer é negar Brad Pitt? É dizer que Brad Pitt não tem o direito de fazer isto? O que será que eles vão fazer? Vocês acham que aqueles 9 vão tentar se afirmar como Brad Pitt? Ou que eles vão expressar sua vontade de poder, procurando impedir que Brad Pitt use a sua vontade de poder? É claro que eles vão procurar fazer isso. Como não podem competir com Brad Pitt, como são fracos em comparação a Brad Pitt, o que eles fazem? Buscam frear a vontade de poder de Brad Pitt. Eu vou colocar o carro na frente dos bois, mas é que eu não posso perder a chance. Imagine que tem uma segunda festa igualzinha. Brad Pitt levou 8 mulheres para casa, os outros 9 homens ficaram competindo pelas migalhas. Aí na outra semana teve uma festa igualzinha, os mesmos 10 homens, as mesmas 10 mulheres e Brad Pitt lá entre os homens. Mas quando todos chegaram à festa, agora tinha uma placa na festa. E a placa dizia assim: cada homem só pode ficar com uma mulher por festa. Prescrição moral. Cada homem só pode ficar com uma mulher por festa. Monogamia, princípio cristão. Não adulteres. Pergunta: quem você acha que botou aquela placa lá? O Brad Pitt, que estava pegando geral? Ou foram os fracos, que querem limitar a força de Brad Pitt? É óbvio que são os fracos. São os negativos. Os negativos. Eles exercem a sua vontade de poder, sim, porque eles também querem dominar, inclusive o Brad Pitt. Mas eles exercem negando o direito do forte. Hã? Tá aí explicado. Ah, como é que a gente chama a placa? A gente chama de moral. O que é a moral? É uma criação dos fracos para controlar os instintos dos fortes e tornar a briga mais igualitária, menos injusta. Sendo que a regra da natureza é a injustiça, que agora se torna justiça. Então, amigos, tudo isso que eu disse foi um fechamento do que nós vimos na última aula. A partir de agora, eu vou passar a contar para vocês
uma história de terror. Eu não sei em que horário vocês estão assistindo essa aula, mas eu não quero assustar vocês. Era uma vez um mundo há um tempo atrás. Neste mundo haviam fortes e haviam fracos. O legal deste mundo é que este mundo reconhecia o direito do forte governar o fraco. Esse mundo era Atenas. Mas era Atenas pré-filosofia. Neste mundo, quem é que se destacava? Quem se destacava, quem governava, eram os grandes, eram os fortes da época. Eram os grandes heróis gregos. A Odisseia, a Ilíada, Hesíodo, todas as histórias dos grandes heróis gregos mostravam o forte conquistador buscando realizar sua força. Neste mesmo mundo, na cidade de Atenas, haviam palcos. Quem subiam nesses palcos não eram os filósofos tristes. Quem subiam nesses palcos eram os artistas. Eram os sofistas. Eram os comediantes. Eram os trágicos. Aristófanes, Protágoras, Górgias, Empédocles, os artistas. E para que eles subiam no palco? Para realizar sua potência. E quando eles faziam isso, eles inspiravam emoções nas pessoas. As tragédias de Sófocles, as comédias de Aristófanes, levavam as pessoas de Atenas às lágrimas, ao desespero, ao temor, ao riso, à gargalhada, ao choro, a tudo o que é símbolo de desejo, de vida, de instintos, de humanidade, de força vital. O trabalho desses homens era mexer com a natureza das pessoas, mexer com os instintos. Esses eram os fortes artistas. Não estavam preocupados com regras morais. Aristófanes subia no palco e tirava sarro de todo mundo. E as pessoas adoravam. Choravam, riam, se espantavam. Era sempre uma atração bela. Uma força ativa em ação. Como era belo aquele mundo.
Mas aí aconteceu o pior. Num determinado dia, nasce uma criança. Uma criança que mudaria a história de Atenas. Uma criança que tornaria Atenas mais xoxa, mais chata, mais pacífica, mais ordeira, mais cansativa, mais entediante, menos vital, menos vida e mais morte, menos desejos e instintos, menos vontade de poder. Essa criança se chamava Sócrates. E Sócrates, desde pequeno, Sócrates já era feio, sabe? Desde pequeno, Sócrates era feio. Na escola, Sócrates costumava ser aquele CDF na frente do professor. Feio, raquítico, magricela, zombado, zoado por todo mundo. Esse era Sócrates. Mas mais do que isso, Sócrates, em comparação aos grandes sofistas, aos grandes artistas, ao grande comediante Aristófanes, que inclusive tirava sarro de Sócrates adoidado, Sócrates, em comparação com os grandes artistas da retórica, da oratória, da inspiração dos desejos, do riso, do choro, Sócrates era um bosta perto deles. Quando Sócrates falava, ninguém prestava atenção. Sócrates era chato pra caralho, feioso, cansado. E Sócrates, acima de tudo, não tinha o talento e a força para subir no palco com Aristófanes, com Górgias, com Protágoras e disputar na arte da retórica e da comédia. Sócrates não tinha força para disputar o poder e o monopólio da arte com estes homens. Mas Sócrates não estava sozinho. Assim como ele, haviam outros feios e fracos. Haviam outros recalcados, ressentidos. Mas Sócrates foi além. Sócrates foi uma espécie de herdeiro daquilo que já era feito pelos sacerdotes. O feio. Sócrates o feio. Sócrates não conta isso nos seus diálogos. Nos seus diálogos só aparece Sócrates se dando bem contra os sofistas. E às vezes que Sócrates se fudeu, não aparece. Também não aparece que Sócrates era a chacota de Atenas. Leia as comédias de Aristófanes. Leia as nuvens. Eu gravei uma aula sobre as nuvens. Leia as nuvens e você vai ver o que era o verdadeiro Sócrates. Um mesquinho. Um intelectualoide. Um amante despudorado de algo que ele chamou de lógica. Nas palavras de Nietzsche, um patético malvado raquítico.
É muito conhecida as suas alucinações auditivas, aquilo que ele chamava de demônio de Sócrates, o meu demônio, a minha razão. O que Sócrates fez? O homem das segundas intenções, o homem que escondia a sua vontade de poder. O que ele fez? Quando ele se deu conta de que se continuasse naquela toada, não teria a menor chance de se destacar das massas, porque não tinha força para competir pela distinção com os sofistas e os artistas. Quando Sócrates percebeu tudo isso, o que ele fez? Ele deu o maior golpe da história da humanidade. E ele inaugurou o período negro da história da humanidade. Todo aquele mundo belo e vivo diante dele desaparece com Sócrates. O que ele fez? Quando Sócrates percebeu que a sua vida tinha um destino, continuar sendo um merda até a morte, Sócrates inventou um outro mundo. Sócrates inventou um outro mundo. Quando Sócrates viu que não conseguiria competir com os sofistas no mundo real, dos sentidos, das emoções, dos desejos, o que ele fez? Uma artimanha das maiores que já existiram. O que ele fez? Ele inventou um outro mundo. Ele chamou isso de mundo das ideias, mundo da razão. Um mundo imaterial. Um mundo inteligível. Um mundo do pensamento. E ele saiu por aí, convencendo as pessoas de que esse mundo existia. E ele conseguiu adesão de quem? Dos outros fracos. Daqueles 9 que estavam na festa com o Brad Pitt. Sócrates inventa o mundo da razão. E o que é o mundo da razão? É o pretexto que Sócrates inventou para anular o mundo da vida, porque era no mundo da vida que os fortes exerciam a sua força. Sócrates, o que ele não conta é que o mundo das ideias foi o refúgio, a escapatória que ele inventou para sair do mundo da vida, que era um espaço opressivo para ele. Como é próprio a todo fraco. E Sócrates inaugurou uma estratégia. Se você é o fraco do mundo da vida, inaugure um outro mundo, um nada, um zero, e refugie-se nesse outro mundo. Como se chama isto?
Niilismo. O que é o niilismo? É um artifício dos fracos que visa negar o mundo da vida, dos instintos, dos afetos, dos desejos, da alegria, do choro, das emoções, em nome de um outro mundo, de um mundo imaterial, de um mundo não acessível aos sentidos. Negar o corpo em nome de uma alma, de algo imaterial. Niilismo é a negação do mundo da vida em troca do nada. Por que nada? Porque a pergunta que eu te faço é: alguém já viu por aí o mundo das ideias? Alguém já se encontrou com o mundo das ideias? Alguém tomou café com o mundo das ideias? Alguém já transou com o mundo das ideias? Alguém já discutiu com o mundo das ideias? Alguém já viu uma ideia andando por aí? Alguém já viu uma ideia pagando conta no banco? Onde está este mundo das ideias? Hein, Sócrates? Aonde está o mundo das ideias? E Sócrates responde: está aqui, ó. E Nietzsche responde: sabe o que é? Eu acho... Nietzsche não. Quem responde? Aristófanes. Aristófanes responde: sabe o que é? Eu acho que você inventou este mundo das ideias porque no mundo real você está se fudendo. Então, como você está se fudendo no mundo real, você inventou um outro mundo para fugir para ele. Este é o Sócrates. Sócrates se destacou porque o que ele fez foi oferecer um grande remédio ao imenso contingente de fracos que existia na Atenas do seu tempo. Aquele mundo do forte, do glorioso, da vida, há muito tempo já estava em decadência. E quando Sócrates nasce em Atenas, a Atenas que existe já é um mundo em franca decadência, cheio de fracos como Sócrates. E Sócrates foi o líder dos fracos. Sócrates percebeu o estado de anarquia dos instintos, ou seja, percebeu que as pessoas perderam a capacidade de lidar e de domar os seus instintos. E Sócrates cria um contra-tirano. Contra a tirania dos instintos, Sócrates cria um outro tirano imaterial e o chama de razão. Veja o seguinte: qual é o objetivo do mundo das ideias de Sócrates? E no fundo, qual é o objetivo de todo niilismo? É convencer o forte, que não é Sócrates, a usar sua força em nome de um mundo que não existe. É uma puta de uma cachorrada! Caralho! E esse cara convenceu todo mundo! Puta cachorrada! É assim, você tem o forte, você tem o fraco. O que o forte faz? Usa a sua força na vida. E esmaga, conquista, faz o diabo. E Sócrates, quem é?
é o fraco, é o cauteloso, é o prudente, precisa ficar ali. Então, qual é a estratégia que Sócrates encontrou? Sócrates criou um nada e convenceu o forte a aplicar sua força no nada, como se jogasse a sua força num grande buraco, num saco sem fim. E aí, a força do forte anularia-se. Puta que pariu! E Sócrates convenceu todo mundo. Não sei se você percebeu. Sócrates não convenceu o forte a não usar a sua força. Por quê? Porque o forte não tem essa opção. Ele usa a sua força. Mas o que Sócrates fez? Criou um nada, que ele chamou de mundo das ideias, tá? E convenceu o forte a direcionar sua força para esse nada. Então a sua força foi aplicada em algo que não existe. E agora, Sócrates disse para os fortes: vocês têm que viver de acordo com a razão. E agora o forte, de repente, chegou ao mesmo patamar que Sócrates, o fraco. Por quê? Porque quem inventou o mundo da razão? Sócrates. Quem inventou as regras do mundo da razão? Sócrates. Que regras são essas? É aquilo que ele chamou de dialética. Quem inventou a luta específica do mundo da razão? Que é o discurso, a discussão, que é a dialética. Sócrates. Então Sócrates o que fez, no fundo? Diante da impossibilidade de vencer o forte no mundo da vida, Sócrates criou o mundo do nada, convenceu o forte a ir para esse mundo do nada, e agora o forte e Sócrates competem no mundo do nada. E agora, como é o mundo do nada, não tem vida, não tem emoções, não tem instintos, não tem choro, não tem alegria, não tem desejos, só existe uma razão meia mágica, assim, que ninguém sabe o que é, aonde está, da onde veio, para onde vai. E aí agora o forte desperdiça sua força no nada. E assim Sócrates convenceu a anular sua força. É um filho da puta, Sócrates. É puta. Oh, caralho. Essa foi a rasteira de Sócrates. O que é o niilismo? É a negação do mundo da vida em nome do mundo do nada. Este mundo do nada tem um nome para Nietzsche. Chama-se ideal ascético. O que é o ideal ascético? É o mundo do nada. É a construção que o fraco vai fazer, e que é uma construção imaginária, simbólica, não, imaginária, fictícia, que não existe em lugar nenhum. É a construção que o fraco vai fazer para persuadir o forte. Isso é o ideal ascético. Certo? Niilismo. Niilismo. A negação do mundo da vida em nome do mundo da vida e do corpo também, porque o corpo é negado. E aí Sócrates vai dizer com toda a cara de pau: olha, o mundo da vida são ilusões, o corpo é uma ilusão, os sentidos são uma aparência. Sempre essa ideia de julgar a vida, sempre essa ideia de dizer que a vida não é a verdade. Pois se a vida não é a verdade, o que é? O que é a historinha que eu tenho para contar para vocês. Aqui, ó, vai se fuder você, enfia o mundo das ideias no teu rabo. Eu sou forte, não preciso disso. Você pode ficar se divertindo no seu mundo das ideias aí. Eu vou continuar aqui, ganhando dinheiro, aplausos e tudo mais. Não, mas Sócrates conseguiu convencê-lo, convencer os outros. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que a partir daí,
Sócrates fez escola. Esse é o problema. Sócrates fez escola. Sabe por quê? Porque quando o mundo grego cai, entramos no mundo romano. E o mundo romano, ele vem com os mesmos, o mesmo niilismo estava presente no mundo romano. Aí depois cai o mundo romano e entramos na Idade Média. Fala pra mim, como que era Sócrates? Sócrates era assim: o mundo real é um mundo de aparências, não merece ser vivido, é um mundo indigno, é um mundo que não vale em si. Mas existe um mundo das ideias, que eu inventei aqui. Existe um mundo das ideias. E o mundo da vida só vale a pena em nome do mundo das ideias, que não está na vida, está em outro lugar. Isso é Sócrates. Aí nós entramos no mundo medieval. E o que fazem os cristãos? A mesma coisa. Só que agora eles trocam o nome do niilismo. Eles tiram o mundo das ideias e põem Deus. É a mesma coisa. É o mesmo esquema religioso de pensamento. Quer ver? O mundo do corpo e dos sentidos é pecado, é pecaminoso, é indigno de ser vivido. Ele não vale por ele mesmo. Mas não se preocupa não. Tem um Deus em algum lugar, que não se sabe onde, tem um Deus. E esse Deus é a verdade absoluta. E esse Deus é fudido. Esse Deus aí vale a pena. Então viva em nome de Deus. O que dizia Sócrates? Viva em nome da razão. O que dizia Agostinho? Viva em nome de Deus. E o que os dois fizeram? Um clássico niilismo. Negaram o mundo da vida em nome do nada. E o que é isso? É um sintoma do quê? De fraqueza. Porque tanto Sócrates como Agostinho, como todos os cristãos, eram fracos, covardes, não tinham coragem de lutar na vida. É isso. Fracos. E aí, esse palhaço do Sócrates, mais esses palhaços do cristianismo, inauguraram uma era de negação da vida, de negação da única coisa que existe, de depreciação do mundo do corpo, do mundo dos sentidos. E agora julgaram a única coisa que existe como indigna, em nome do nada. E por que eles fazem isso? Porque eles são os feios. Então, para eles, o mundo da vida já não é muito bom mesmo. Então, eles negam. E o fato é que isso vem até hoje. Niilismo. Você vai falar para mim assim: professor, e quando a Idade Média acabou? Bom, quando a Idade Média acabou, meu filho, aparece um sujeito chamado Descartes, o pai do racionalismo. E se você conhece um pouquinho de Descartes, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele disse: o mundo dos sentidos não são confiáveis. O mundo dos sentidos não são confiáveis. Isso é Descartes.
Não há nada no mundo dos sentidos que me inspirem, que me possam dar segurança de um absoluto. Ele falava. Ele falava assim, o mundo dos sentidos me engana. Eu duvido da capacidade que o mundo dos sentidos tem de me mostrar uma visão verdadeira da realidade. Por quê? Porque Descartes é assim, gente. Ele pega e fala assim, imagine se eu pôr essa caneta aqui dentro da água. Dentro da água, jogar numa bacia, qualquer coisa assim. A caneta não vai mudar de formato? Vai. Ela vai ficar um pouquinho mais gorda, menor, maior. Ela vai mudar de forma. Ora, diz Descartes, qual é o tamanho ou a forma verdadeira dela? Qual é a forma verdadeira dela? Quando ela está fora da água ou dentro da água? Não sei. Não há garantia nenhuma. Se os meus olhos são capazes de me criar uma ilusão assim, quem garante que eles não estão me criando uma ilusão sempre? Outro exemplo. Você come bife à milanesa e você adora. Aí, num dia qualquer, você está com dor de garganta e você come o mesmo bife à milanesa, mas agora o seu sabor está diferente, porque está sem gosto, etc. A pergunta é, ora, qual é o gosto verdadeiro do bife à milanesa? Sem dor de garganta ou com dor de garganta? Quer dizer, imagine que se todos tivéssemos dor de garganta, o gosto verdadeiro do bife à milanesa seria aquele, que seria o estado normal do corpo. Então o que Descartes começa a mostrar? Que o corpo não inspira confiança. Se o corpo é capaz de mostrar uma coisa em um momento e outra coisa em outro momento, ele não inspira confiança. Eu posso duvidar de todos os sentidos do corpo. Agora, quando Descartes começa a duvidar, ele percebe uma coisa. Existe uma certeza. Qual? A que ele está duvidando. Eu duvido dos meus sentidos do corpo, duvido do meu olho, da minha boca, duvido de tudo. Mas eu não duvido de que duvido. A dúvida, a minha capacidade de duvidar, é uma certeza absoluta. Por quê? Porque se eu duvidar que duvido, eu já estou duvidando. Então o que Descartes percebe? Por detrás dos sentidos mentirosos existe uma verdade essencial, uma verdade imutável, que é a minha capacidade de duvidar. E aí ele fala a frase, cogito, logo sou, que nós traduzimos aqui para penso, logo existo. E aí ele afirma o pensamento como a base da realidade. E aí ele constrói toda a ideia dele. O homem existe, mas não porque sente. Não porque sente. Não porque enxerga. Ele existe porque pensa. Ou seja, o que Descartes fez? Primeiro, negou os sentidos. Disse que os sentidos eram indignos, não eram verdadeiros, blá blá blá. E depois, afirmou algo que não está nos sentidos. Ou seja, afirmou um ídolo, afirmou um ideal ascético, afirmou um nada. Por quê? Porque alguém já viu esse pensamento aí andando por aí? Alguém já viu o cogito andando por aí? Alguém já viu a dúvida? Não, ninguém viu. Então como é que é? Bom, nós temos que acreditar que Descartes está falando a verdade. Por quê? Porque quem garante que você está duvidando, ou quem garante que é você quem duvida, no fundo, não há como observar. É improvável. Isso é improvável. É uma coisa que eu falo. Eu acredito que eu sou um ser que duvida. E pronto. E pronto. E se você vai trocar os sentidos por uma capacidade de duvidar, o que você está fazendo? Niilismo. Niilismo. Por quê? Por um simples motivo.
Quem duvida, duvida de alguma coisa. Ora, esse de alguma coisa, como ele pode estar na minha cabeça se os meus sentidos são mentirosos? Não sei se você percebeu. Eu duvido do meu corpo. Por que eu sou capaz de duvidar do meu corpo? Porque o meu corpo... Porque eu vi o meu corpo. Correto? Agora, se os sentidos são mentirosos, como eu vi o meu corpo? A única alternativa de Descartes é dizer que as ideias das coisas já existem no ser humano inatas. Mas aí, aí eu não vejo essas ideias, não vejo um cogito, não vejo porra nenhuma. Eu tenho que acreditar que você é um ser racional e não sei o quê. Inclusive porque, quando eu leio os livros de Descartes, eu tenho que ler com os sentidos do corpo. Eu não vejo, e nem quando converso com você, eu não vejo o seu cogito, o seu pensamento. Eu vejo você falando. O que eu estou querendo dizer? Quando Descartes nega os desejos do corpo, os sentidos do corpo, a vida, em troca de uma imaterialidade, de uma razão, de um cogito, o que ele faz? Niilismo. Niilismo. O que é o niilismo? A negação do mundo da vida e do corpo em nome de um ideal ascético. Qual é o ideal ascético de Sócrates? O mundo das ideias. Qual é o ideal ascético dos cristãos? Deus. E qual é o ideal ascético de Descartes? É o cogito. Pronto, é assim. E você vai dizer, parou em Descartes? Não, minha filha. Não. Você já ouviu falar em Karl Marx? Marx dizia-se materialista histórico. Vamos fazer um resumo do que Marx diz pra gente. Marx olha para a sociedade e diz: a sociedade é injusta. Olha lá, vai começar a depreciar o mundo da vida. A sociedade é injusta. Ora, se você vem me falar que a sociedade é injusta, é claro que você já tem o justo para comparar com o injusto. E aí o que Marx vai dizer? Sim, o justo é um lugar onde não haja classes. Uma sociedade sem classes. Onde não hajam ricos e pobres. Onde não hajam categorias econômicas. A sociedade é injusta. Por quê? Porque ela tem classes. Tem exploradores e explorados. E qual é o justo? Bom, o justo é não ter classes. É uma sociedade sem classes. É o comunismo. Aí você vira para Marx e diz: tá certo. E aonde está o comunismo? Hã? Aonde está o comunismo? E a resposta é: em lugar nenhum. Ele não está. Ele não existe. A sociedade sem classes não existe e nunca existiu. Não existe o comunismo. O que é o comunismo? Mais um ideal ascético. Mais uma negação de vida. Mais uma idealidade. Mais um paraíso, mais um Deus, mais um nirvana. A diferença é que o comunismo é um Deus, digamos, ateu. É um Deus revolucionário. É um Deus para aqueles que acharam o Deus cristão muito simples. Então aí é um Deus mais refinado. Porque aí você... é um Deus que diverte mais, né? Tem bastante livro marxista por aí, etc. E aí qual é a recomendação do comunismo? A sociedade é injusta. Você deve viver em nome da sociedade sem classes. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é lutar para fazer a revolução, lutar para transformar a sociedade
e alcançar a sociedade sem classes, que obviamente nunca existiu em lugar nenhum. Então você troca o mundo da vida em nome do mundo da morte, em nome do mundo do nada, em nome do niilismo. E por que o socialista faz isso? Porque todo socialista é um fraco, um bundão, um covarde. Quem é o socialista? O socialista é o cara que olha para o mercado de trabalho e fala assim: puta que pariu, a briga tá feia, não dá para eu competir. E aí ele inventa uma história para justificar esta covardia. E a história que ele inventou é a busca interminável pela revolução socialista. E assim ele vive. Sócrates quer que o forte troque ou gaste a sua força no mundo das ideias. E o socialista quer que o forte gaste a sua força no comunismo. E quem é o forte? É o burguês. E o burguês, gastando sua força no comunismo, gasta sua força num lugar em que a riqueza não vale. Então você igualou o forte e o fraco. Idiota, acha que eu sou trouxa? Quem é o socialista, afinal de contas? É o burguês. É aquele que não conseguiu ser burguês. É o ressentido. Não conseguiu ser burguês. Porque não é todo mundo que é burguês. A burguesia é uma pequena parcela da sociedade que está se dando bem. Como se davam bem os sofistas. Assim é a burguesia. Só que para você chegar nessa classe, você precisa lutar contra outras pessoas, contra várias outras, porque não sei se você percebeu, mas a cada 300 operários, trabalhadores, proletários, existe no máximo 1 ou 2 diretores na fábrica. Então, claro, os 300 estão querendo ser o diretor da fábrica, o dono da fábrica, mas a maioria sabe que não dá, a maioria sabe que são fracos. Então eles inventam o socialismo como uma estratégia de igualar, de colocar forte e fraco no mesmo lugar. E quando o socialismo, como o cristianismo, se torna a regra, aí, meu amigo, é sinal de que o fraco virou o forte e o forte virou o fraco. Aí é a inversão absoluta de valores. Então qual é a marca da Coreia do Norte? O ressentimento. Qual é a marca da União Soviética, da China, do PT, do PSOL? É o ressentimento. São partidos de ressentidos, de feios. Nossa, mas de feios é... Puta que pariu, de feios é foda. Vai numa convenção do PT, do PSOL, pra você ver se eu tô brincando. Vai. Vai pra você ver se não estão lá os mais feios da sociedade. Vai lá. Isso é foda, velho. Essa foi foda. Vai lá. Quem são eles? Os fracassados. Os que não conseguiram ser os burgueses. Os que não entraram na briga. Os que não quiseram competir porque tinham uma leve ideia da sua fraqueza. E também por covardia. E aí, claro, inventaram uma ideologia, uma ideia para ficar se distraindo. E o mais curioso é que Marx é o pai do materialismo na história. Essa é a parte mais incoerente que pode existir. O pai do materialismo é o grande sacerdote de um mundo que não existe, de um mundo ideal, o comunismo.
que é uma coisa que não existe em lugar nenhum. É tipo, é um Deus flutuante sobre a realidade. Ele não existe. E Marx é o sumo sacerdote desse Deus, o intermediário desse Deus, o grande profeta desse Deus. Puta que pariu. E o mais legal é isso. Tem coincidências incríveis. Coincidências incríveis. Sabe o que? O cristianismo, ele fala, como todo fraco procura vingar-se do forte, ele fala que no final das contas nós vamos chegar um dia em que Deus vai descer do céu e aplicar a justiça divina. E aí vai condenar os injustos e salvar os justos. É claro, quem são os justos? Os fracos, os contidos, os trêmulos, os cautelosos, os receosos, os reativos, os negadores da vida. Aqueles que não se apetecem com desejos, os rabugentos, os raquíticos, os matemáticos. O cristianismo fala que em um dado momento Deus vai chegar e impor a justiça divina, que é uma palavra que os cristãos usam para, no fundo, querer dizer a vingança dos fracos. Isso é justiça divina igual a vingança dos fracos, que não podem se vingar no mundo da vida, porque o mundo da vida, eles são os fracos, então eles inventam o mundo da morte, do nada, e lá a vingança deles acontece. Então, o juízo final é o momento em que os fracos vão ser salvos, os pobres vão ser salvos, e os injustos, os que oprimiram, vão ser condenados. Isso eles chamam de juízo final. Engraçado que o comunismo ele tem a mesma coisa, o mesmo esquema. Só que ao invés de juízo final, o nome é comunismo. Só muda o nome. Porque o que é o comunismo? É um estágio final onde os justos socialmente vão triunfar. Por quê? Porque vão conquistar uma sociedade sem classes. E os injustos vão ter ou padecidos ou coagidos a se tornarem justos. E aí então chegaremos ao mundo comunista. É o juízo final ateu. Mas não é ateu, mas não é o comunismo um esquema tipicamente religioso de pensamento? Claro que é. Você já está chocado? Eu vou citar outro exemplo. Democracia. Mundo das ideias é um ideal ascético. Deus, ideal ascético. Razão, ideal ascético. Cogito, ideal ascético. Comunismo, ideal ascético. Democracia, ideal ascético. Você conversa com um democrata, o que ele diz para você? A democracia é um sistema em que todos os homens são iguais. Todos os homens têm os mesmos direitos. Todos os homens são iguais. Nossa, que bonito. Tá bom, bobão. Pergunta. O que os homens querem? A igualdade ou a distinção? A resposta de Nietzsche é óbvia. É a distinção. O que é a distinção? É o exercício da vontade de poder.
Quando Sócrates propôs o mundo das ideias, ele queria a sua distinção e conseguiu. Quando Jesus Cristo propôs um juízo final, Deus, aquela coisa toda, ele queria a sua distinção. Quando Descartes propôs razão, ele queria a sua distinção. Quando Karl Marx propôs o socialismo, ele queria a sua distinção. A busca dos homens no mundo da vida é pela distinção. É pela vontade de poder. O que muda é quem pode e quem não pode. Mas todos querem a distinção. Ótimo. Em cima disso, quem é que propõe que todos os homens têm que ser iguais? A moda do comunismo. Todos têm que ser iguais, usar a mesma roupa, entrar na fila do pão. Quem é que propõe que todos sejam iguais? O forte? Lembrem-se do exemplo do Brad Pitt. É o forte quem vira para todo mundo e diz: eu acho que o mais certo é cada um ficar com uma mulher. É o forte? Ou é o fraco? É o forte quem quer igualdade ou é o fraco? É o fraco, claro. Por quê? Todos têm direitos iguais, significa simplesmente o seguinte: você forte vale o mesmo que o fraco. Quem poderia propor uma regra dessa? O fraco, lógico. O forte nunca poderia propor uma regra dessa. O forte é o conquistador. Inclusive o forte odeia as regras. Ele não precisa delas. Leis. Ele odeia leis. O forte não quer saber de leis. Lei é para fracos. O forte vai lá e conquista. E o fraco? O fraco inventa uma lei para tentar igualar a coisa. Quem é o forte? É o Neymar, sai driblando todo mundo. E quem é o fraco? São os zagueirões que ficam pedindo fair play, respeito, leis, etc. Para limitar o poder de Neymar. Então, claro, no esquema da democracia, o que o forte deve fazer? Se submeter ao regime democrático. Abrir mão da sua força em nome de uma pretensa igualdade entre os homens. Então, o que é a democracia? Mais um ideal ascético para escapar à vida. Por quê? Porque esta tal democracia nunca existiu em lugar nenhum. O que existiu sempre foram estados com pessoas que governavam e que faziam leis do seu interesse. Então, se existe uma lei falando que todos são iguais perante a lei, é claro que isto interessa a quem está no poder. E quem está no poder são os fracos. Então, a democracia é mais um ideal ascético. E olha, gente, eu poderia continuar aqui até amanhã com vocês, citando ideais ascéticos. Ponham isso na cabeça. O niilismo é toda e qualquer forma que rejeita o mundo da vida. E qual é o mundo da vida? É o mundo da distinção, é o mundo daqueles que buscam desigualdade, é o mundo daqueles que buscam ser diferentes, é o mundo daqueles que buscam se distinguir das massas, é o mundo daqueles que buscam fazer triunfar o seu ser. O niilismo é a negação de todo esse mundo do desejo, do corpo, da vida, em nome de um nada, em nome de uma negação, em nome de um mundo ideal que não tenha forças, abstrato. O niilismo opõe sempre à vida um mundo abstrato, porque nesse mundo abstrato as forças são neutras. Isso é niilismo. Eu poderia citar, nossa, mas tem
muitas formas, ainda mais hoje com a internet, espiritismos, mantras, budismo, e vem ainda os nomes meio chineses, coreanos, sei lá de onde que você vê. Xin Shan Xuan, a ideologia de cultivar a força da alma. É um monte de parafernálias que no fundo são invenções para negar o mundo da vida. Mundo das ideias, Nirvana, Hades, Gita, aquele da música do Raul Seixas, como é que é aquele indiano? Nossa, tem um monte. Eu recomendo, eu até anotei aqui, eu recomendo para você, depois que você assistir essa aula, ouça uma música traduzida, tem um vídeo no YouTube dessa música traduzida. Ouça uma música de John Lennon chamada God, G-O-D, God, que é Deus em inglês. Você vai encontrá-la no YouTube traduzida. Ouça esta música e você vai perceber. Nessa música tem uma hora que John Lennon fala assim: eu não preciso de deuses, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso do mantra, eu não preciso de Zeus, eu não preciso de Elvis Presley, eu não preciso de Beatles, eu não preciso de ideal ascético nenhum. Eu não acredito em nada deles, nenhum deles. Não venha me empurrar nenhum ideal ascético negador da vida. Não venha querer me empurrar nenhum sistema abstrato que resuma a vida. Eu não preciso de nenhum deles. E aí, John Lennon fala assim: eu só acredito em mim. Foda! Foda, genial essa letra. Genial. Genial. Eu não duvido que John Lennon estivesse realmente falando do niilismo. Certo? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro. Ficou bem claro. Niilismo. Negação do mundo da vida em nome de um ideal ascético. Do nada. De um algo que nunca existiu em lugar nenhum, mas que o fraco inventa para poder equilibrar a vida, equilibrar a luta com o forte, separar o forte da sua força e, quiçá, se sobrepor ao forte. O fraco acaba por se tornar a regra. Ser fraco acaba por se tornar a regra. E aí valores como a prudência, a cautela, a humildade, valores que são valores do fraco, valores do incapaz, do feio, daquele que não tem força, porque é o fraco que precisa ser cauteloso, prudente. Esses valores passam a ser os valores bons. É o momento em que o fraco triunfa, em que o ideal ascético triunfa. A bomba de Nietzsche. E quem foi o grande precursor desse movimento todo? Foi o porra do Sócrates, que destruiu aquele mundo belo que existia dos heróis, dos poetas, dos trágicos, dos comediantes. Lamentável. Lamentável. Tá bom? Então deixo vocês assim, desesperados. Temos ainda mais assuntos para falar, mas isso só na próxima aula. Vamos falar ainda da razão e eu acho que vai dar tempo de falar da moral. Certo? Gente, até a próxima aula. Na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau.